cassianas e cassianos. Nesta videoaula, nós vamos fazer vários exercícios sobre fórmulas e funções utilizadas nas planilhas eletrônicas. Vamos também fazer alguns exercícios sobre termos técnicos usados na tecnologia da informação. Vamos lá? Bem, eu estou então na planilha CAS-TI Planilha Base, aberto aqui no Calc do LibreOffice. Então nós vamos iniciar aqui o exercício número 1, que diz para digitar na célula C15, esta célula aqui, um número inteiro que seja maior que 0 e menor que 10. E nós devemos então repetir o mesmo procedimento nas células D15 até I15, então de C15 até I15. Com detalhe, nós temos que utilizar então o recurso de validação de dados para impedir que sejam digitados números não previstos nos parâmetros determinados acima. Então vamos usar esse recurso validação de dados. Então nós vamos aqui ao menu Dados, vamos selecionar Validação e vamos escolher aqui o que eu devo permitir nesta célula. Então, permitir números inteiros. Permitir também células em branco. Os dados. Quais são os dados que eu vou poder digitar nesta célula? Então, nós temos aqui, intervalo válido. No intervalo válido, eu vou colocar no mínimo o número 1. Já temos aqui o número 1. E no máximo o número 9, ou seja, maior que 0 e menor que 10. Ok? Então tá aí. Eu posso também colocar um outro recurso aqui. Vou voltar aqui, dados, validação, e vou colocar aqui uma ajuda de entrada. Então, mostrar a ajuda da entrada quando a célula for selecionada. Título. Vamos colocar aqui ajuda. Ajuda de entrada. Então, eu vou dizer aqui digitar apenas números maiores que 0 e menores que 10. Ponto. E vou também colocar aqui um alerta de erro. Então, no caso aqui, eu posso escolher uma dessas opções, que parar, atenção, informação e macro. Eu vou escolher parar, vou colocar no título aqui, então, atenção, já está escrito aqui, e mensagem de erro, digitar apenas números inteiros maiores que 0 e menor que 10. Então, dá um OK. Tá aí, Vamos selecionar fora aqui. Quando eu seleciono, então, a célula C15, aparece já a mensagem, ajuda, digitar apenas números maiores que 0 e menores que 10. Eu vou digitar um número aqui maior que 10. Vamos colocar aqui 14. Então, veja que apareceu aqui a mensagem, atenção, digitar apenas números inteiros maior que 0 e menor que 10. Ok. Então, vamos digitar os números que estão sendo pedidos dentro dos parâmetros que foram determinados. Vamos colocar aqui. Vamos lá, tá? Número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Lembrando que ele diz que o mesmo procedimento deve ser feito para todas as células. Então, vamos arrastar aqui essa formatação para as demais células. Pronto. Agora nós temos a validação em todas as células. Se eu chegar aqui na célula F15, ele está me dizendo que é para digitar apenas números maiores que 0 e menores que 10, mas eu vou digitar aqui um número menor que 1. Vamos botar lá 0. Dá o Enter, aparece a mensagem, então,
digitar apenas números inteiros maior que 0, menor que 10. Ok? Bom, vamos para o próximo item. Tem aqui, ó, digitar na célula C18, que é esta célula aqui, uma fórmula para somar os números. Então, vamos colocar aqui a fórmula. Então, a fórmula começa com sinal de igual. Então, digitar na célula uma fórmula para somar os números que estão aqui em cima. Eu vou selecionar todos eles, C15 até I15, e vou dar um Enter. Então, veja que apareceu apenas o número 1, ou seja, ele entendeu apenas que deve ser colocado o número 1. Então, mas nós queremos somar todos eles. Então, vamos colocar aqui, ó, sinal de mais, D15, mais E15, mais F15, mais G15, mais H15 e finalmente mais I15. Dá um Enter e está aí 28. Então a soma total desses números aqui é igual a 28. Então está aqui a fórmula. Agora vamos imaginar o seguinte: se nós quisermos somar uma série de células, vamos imaginar aí 10.000 células eu quero somar. Então seria impraticável fazer isso que nós acabamos de fazer, ou seja, digitar uma a uma. Então nós vamos usar para isso uma função chamada soma. Então essa função ela vai permitir com que nós possamos somar todas as células sem ter que digitá-las uma a uma. Então vamos usar a função soma. Eu venho aqui em cima, nosso assistente de funções, e vou procurar essa função. Então todas as funções, categoria, eu quero a função soma. Então vamos lá para baixo, função soma. Então está aqui, ó, função soma, selecionei, e ele diz lá, o número 1. Então, número 1, na verdade, está aqui na célula C15. Se eu colocar aqui, ó, D15, aliás, vamos voltar aqui, ó, número 1, C15, número 2, D15, dá um OK. Então, ele somou C15, 1 mais D15, 2. Nós tivemos, então, o resultado aqui de 3, é a soma. Se nós quisermos somar C15 até I15, basta nós colocarmos aqui na fórmula 2 pontos e tirar lá o ponto e vírgula, dar um Enter e colocar no lugar de D15 o I15, que é a última célula do intervalo. Então nós temos aqui o mesmo resultado que nós obtivemos quando aplicamos uma fórmula. Então está aqui, usando soma, então nós temos 28 como resultado. Próximo item, digitar na célula C22 uma função que apresente como resultado a média aritmética dos números digitados na linha 15. Nós queremos agora a média aritmética desses números aqui. Muito bem, então nós vamos lá, vamos ao assistente de funções e procurar então média. Então nós temos aqui, ó, acima aqui média. Então esta é a média aritmética. Eu vou dar um OK aqui. Eu posso até colocar aqui dentro média e colocar o intervalo que eu quero. Pronto, C15 até I15, OK? Então média 4. Então observe aqui na fórmula que eu tenho a média que vai de C15, da célula C15 até a célula I15. Ok? Muito bem.
Próximo item, digitar na célula C25, esta célula aqui, uma função que apresente como resultado o maior número digitado na linha 15. Então, o maior número aqui é 7. Como é que nós vamos obter isso? Usando uma função chamada maior. Então, vamos escrever aqui, ó, igual maior. Então, qual é o intervalo? C15 até I15. Aí nós vamos colocar aqui um ponto e vírgula e número 1. Significa o quê? Que esse número 1 é o maior número do intervalo. No caso, número 7. Se eu colocasse aqui número 2, eu teria o segundo maior número do intervalo, que seria o número 6, e assim por diante. Se eu alterar aqui, vamos alterar aqui, vamos voltar lá, eu quero o primeiro maior número, então é número 1. Se eu colocar aqui o número 8, então observe aqui que mudou o valor, né? Então nós temos aqui o número 8, que é o maior número agora do intervalo. Próximo item, digitar na célula C28 uma função que conte quantos números maiores que 3 existem nos números digitados na linha 15. Quantos números maiores que 3? Então, nós temos aqui maior que 3, tem o 4, o 8, o 6 e o 7. Muito bem, então vamos colocar aqui uma função para contar quantos números maiores que 3 nós temos nesse intervalo. Então, vamos colocar a função conte.c. Conte.c dentro do intervalo C15 15, colocando aqui um ponto e vírgula e o parâmetro maior que 3. Dou um Enter, ele contou 4. Então, nós temos aqui maior que 3. 1, 2, 3, 4. Muito bem. Próximo item, utilizar na célula C31, esta célula aqui, a função concatenar para unir todos os números digitados na linha 15. Então, queremos unir todos estes números, usando então a função concatenar. Então, vamos colocar aqui o sinal de igual, escrever aqui concatenar, e agora nós vamos colocar estas células. Então, C15, ponto e vírgula, D15, ponto e vírgula, E15, ponto e vírgula, F15, ponto e vírgula, G15, ponto e vírgula, H15, ponto e vírgula, I15, e vamos fechar aqui a função. Dá um Enter, nós temos então a união de todos os números que estão dentro desse intervalo. Então está ali, ó, 1, 2, 3, 4, 8, 6 e 7. Então, se eu mudar qualquer número lá, vou mudar aqui para 8. Pronto, apareceu o 8 aqui, ó. Então, nós temos 1, 8, 3, 4, 8, 6, 7. Então, esta é a função concatenar, e assim nós encerramos o exercício número 1. Estamos aqui no exercício 2, e ele pede o seguinte, para a gente aplicar na célula C38 a formatação condicional, de forma que a cor de fundo dessa célula seja alterada de acordo com as seguintes condições. Então, célula C38, está aqui a célula C38. Primeiro, colorir C38 de amarelo se a célula C18 do item 1 for menor que 30. Então, vamos lá. Vamos aqui, então, usar menu formatar, formatação condicional e condição. Então, ele está pedindo o quê? Quando a célula C18 for menor que 30,
ele quer que esta célula C38 seja pintada de amarelo, ou seja, a cor de fundo desta célula fique na cor amarela. Muito bem, então vamos lá, vamos colocar aqui então, condição 1, vamos colocar a fórmula. Qual é a fórmula que nós queremos? Que quando C18 for menor que 30, condição, pintar de amarelo, então aplicar estilo. Então vamos lá, novo estilo, vamos escolher aqui plano de fundo, amarelo, ok. Então tá aí, condição, a fórmula é C38, aliás, C18 do item 1 for menor que 30, pintar a célula de amarelo. Adicionar, segunda condição, colorir C38 de azul se a célula C18 do item 1 for igual a 30. Então vamos colocar aqui, ó, a fórmula é C18 igual a 30. Nós vamos pintar então a célula C38 de azul. Então vamos aqui, o plano de fundo, vamos pegar aqui azul, ok. Terceira condição, colorir C38 de verde se a célula C18 do item 1 for maior que 30. Então, adicionar mais uma condição, condição 3, vamos colocar aqui para a fórmula e vamos lá, C18 maior que 30 vai fazer com que a célula C38, vamos colocar aqui um novo estilo, ela fique com a cor verde. Então vamos lá, verde, ok. Então temos aí as três condições, condição 1, 2 e 3. Vamos dar aqui um ok. Eu observo que a célula C38 já ficou na cor verde. Por quê? Porque a célula C18 do item 1 está com valor maior que 30. Vamos conferir isso aqui. C18, está aqui, ó, célula C18, 37 é o valor dela. Isso faz com que a célula, então, C38 caia nessa terceira condição e ela venha a ser pintada de verde. Então, plano de fundo verde, porque a célula C18 está com valor maior que 30. E com isso, então, nós encerramos o exercício número 2. Então, temos aqui agora o exercício 3. Ele diz para a gente usar a função extrair texto para obter na célula C42, que é esta célula aqui, o quarto e o quinto número apresentados no conteúdo da célula C31 do item 1. Para facilitar nosso trabalho, vamos trazer para esta célula o conteúdo da célula C31. Vamos digitar igual C31, dá um Enter e está aí o conteúdo. Então, o exercício está pedindo para a gente usar esta função e obter, então, o quarto e o quinto número, ou seja, o 4 e o 8. Vamos, então, na célula C42. Para adiantar o nosso serviço, eu vou colar aqui já a função. Então, está aqui, ó, quando eu colei, apareceu lá a função extrair texto, C31, 4.2. Então, o que significa isso? Então, nós temos aqui, ó, C31. Então, é o que está pedindo lá, o conteúdo da célula C31. 4, ou seja, a partir do quarto número, ou seja, 1, 2, 3, 4. Quarto número, que por coincidência é o 4, eu vou mostrar aqui dois números. Então, ele está mostrando o quarto e o quinto, são os dois números. Se eu pedisse para mostrar apenas um número, então eu colocaria aqui, ó, na fórmula, número 1. Vou dar um Enter, aparece somente o 4.
eu poderia também pedir aqui, na fórmula, a partir do segundo número. Segundo número, eu quero 3 números. Então, está o 3 aqui. Então, entra, então aparece o 8, o 3 e o 4. Então, a partir do segundo, eu quero 3 números. Então, 1, 2, 3. 8, 3 e 4. Então, é assim que funciona a função extrair texto. Então, encerramos dessa forma o exercício número 3. Dando continuidade, nós vamos agora para o exercício número 4. Então, neste exercício, nós devemos preencher as células G52, está aqui a G52, G53 e G54, com fórmulas que completem a tabela abaixo, mostrando a quantidade diária de combustível disponível no tanque, usado para abastecer as aeronaves de Moene. Detalhe aqui quanto à drenagem, que aparece aqui na tabela. Então, o procedimento de drenagem consiste na retirada de combustível do fundo dos tanques para evitar a presença de combustível contaminado com água. Então, naturalmente, a água ela se condensa dentro dos tanques de combustível devido à variação de temperatura e acaba escorrendo para o fundo do tanque. A água tem a densidade maior do que o combustível, então ela acaba ficando no fundo, por isso é necessário fazer esse procedimento de drenagem. Então vamos para a tabela. Então aqui nós temos a tabela de controle de combustível, a data, o total de combustível recebido, consumido e drenado, e o disponível. Então como é que nós vamos fazer esse controle? Então primeiro aqui, nós temos no dia 25 de 4 de 2016, recebido 25 mil litros, foi consumido 0, drenado 0, então permaneceu 25 mil litros de combustível disponível no tanque. No dia 26, nós temos aí recebido 0, consumido 425 e drenado 4. Então nós vamos colocar aqui uma fórmula para calcular para a gente quanto de combustível ficou disponível no tanque. Então vamos lá, vamos botar aqui sinal de igual. Então nós temos aqui o G51, total disponível do dia anterior, mais o recebido. Então nós vamos colocar aqui, mais o recebido. No caso, o recebido está aqui na célula D52, que foi 0. Eu vou separar aqui para facilitar o entendimento da fórmula. Então, esse total aqui é o que a gente tem sendo disponível mais o recebido. Desse total, nós vamos abater o consumido, que está aqui na célula E52. E também abater os litros que foram drenados. Então, vamos somar aqui. Vamos somar com a célula F52, onde eu tenho a quantidade de litros de combustível que foi drenado do tanque. Vamos separar aqui também para ficar melhor, didaticamente fica melhor para entender isso. Então vamos dar um Enter e eu tenho aí 24.571. Então no dia 26, no final do dia 26, nós ficamos com 24.571 litros de combustível. O mesmo eu devo fazer para essa célula G53, como está pedindo lá o exercício, e também para a célula G54. Nós não precisamos digitar novamente a fórmula, Basta arrastar. Vamos pegar aqui e arrastar essa fórmula para as outras duas células. Então, nós temos aí as fórmulas automaticamente, elas já colocaram as células de forma adequada. Então, nós temos aí os valores para os demais dias. E nós podemos, evidentemente, aumentar aqui essa tabela, arrastando a fórmula para as células abaixo. Então, está aí o exercício número 4 e
em sequência, agora vamos fazer o número 5. Temos agora o exercício número 5. Então, o que é que diz aqui o exercício número 5? Um professor de educação física foi designado para selecionar alunos para uma competição esportiva. Para participar da competição, o aluno deverá possuir um peso menor que 80 kg e a altura maior ou igual a 1,70. As condições devem ser verdadeiras. Caso uma seja falsa, o aluno não participará. Considerando que a relação dos alunos está na tabela abaixo, sendo os pesos registrados na coluna 4, então está aqui, coluna 4, nós temos o peso, e a altura na coluna 5. Então, a altura dos alunos estão na coluna 5. Complete a coluna 6, que é esta coluna aqui, com as funções que o professor deverá usar para proceder à seleção exigida. Então, vamos aqui ajudar o professor. Então, nós estamos aqui nessa primeira célula da coluna, F64. Então, na coluna 6. Então, nós vamos usar aqui duas funções. A função C junto com a função E. Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui, ó, igual. Então, C, abre parênteses, função E, abre parênteses, D64. Então, nós estamos aqui com o critério, o seguinte critério, tem que ser menor que 80 kg. Então, neste caso aqui, nesta linha, nós temos o D64, que é o peso, tem que ser menor que 80. Outro critério, altura maior ou igual a 1,70. Então, ponto e vírgula. A altura está onde? Está na célula F64, ou melhor, E64. Está na célula E64. Então, a altura tem que ser maior ou igual a 1,70. Então, está aqui 1,70. Caso estas condições tenham sido... se essas condições forem preenchidas, então nós temos que escrever na célula sim. Caso contrário, vamos escrever não. Então, vamos deixar aqui o sim também escrito dessa forma. Vamos dar aqui um Enter. Deu um erro aqui. Então, nesse primeiro caso, o aluno ele tem peso maior que 80, 81. Então, neste caso, o aluno não competirá porque o seu peso é maior que 80 kg. Podemos, então, arrastar as células, a fórmula. Podemos, então, arrastar a fórmula para as células abaixo e obter os demais resultados. Então, observe que este aluno João recebeu um sim, ou seja, ele participará da competição porque o peso dele é 79 kg, ou seja, menor que 80, e a altura 1,88, ou seja, maior que 1,70. Aqui embaixo, a Renata também recebeu um sim, porque o peso dela 75 kg, ou seja, menor que 80, e a altura 1,71. A altura 1,71 é maior que 1,70, de acordo com o critério estabelecido. Então, dessa forma, nós aprendemos a utilizar a função C e E. Vamos fazer aqui uma leitura mais aprofundada nessa função. Então, nós temos aqui, ó, D64 menor que 80, e observe que esse ponto e vírgula
nós devemos ler como E. Então, este E nós podemos transferir aqui para esse ponto e vírgula durante a leitura. Então, eu digo D64 menor que 80 e E64 maior ou igual a 1,70. Ponto e vírgula. Nesse caso, atendida as duas condições, será escrito sim. Então, nós teremos na célula o retorno sim. Caso uma das condições não tenha sido atendida, retornará para a célula a palavra não. E assim, então, nós encerramos o exercício número 5. Vamos fazer agora o 6º exercício. Então, diz aqui, em uma planilha foram relacionados todos os extintores de incêndio de uma empresa. Nessa planilha, a portabilidade de cada extintor foi identificada em uma coluna, como portátil ou não portátil. Então, nós temos aqui a portabilidade relacionada aqui nesta célula, né? Digite na célula H78, que é esta célula aqui, a função necessária para obter o total de extintores portáteis relacionados na tabela. Então, nós vamos usar aqui nesse caso a função conte.c. Então, essa função vai contar para a gente quantos extintores portáteis nós temos neste intervalo. Então, para facilitar aqui o trabalho, eu vou colar já a função pronta aqui. Então, nós temos um total de 4. Então, esta função conte.c, ela está contando no intervalo D78 a D84, ou seja, da célula aqui, ó, D78 até a célula D84, as palavras portátil. Então, quantas vezes aparece escrito portátil nesse intervalo? Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Então, é o resultado que retorna para a célula H78, que é o número 4. O equivalente, então, ao total de extintores portáteis. E se nós quisermos saber o contrário, eu quero saber quantos extintores não portátil. Então, vamos colocar um não aqui, ó. Não portátil. Então, está aqui, retornou 3. Não portátil, 1, 2 e 3. E assim nós encerramos o exercício número 6.